Bom dia, amados, graças e paz a todos, a você que está aí de forma online. Que a graça, a paz, a misericórdia e o amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, na tua casa, no seio de tua família. Quero dizer para você que esse domingo será um domingo diferente na sua vida. Já declaro para você, para sua casa, uma semana vitoriosa, uma semana abençoada, em nome de Jesus. Eu sou o pastor Nilton Nogueira, nós somos o Núcleo Avançado Cristo Vive, aqui na cidade de Mangaratiba. Queria convidar você a estar abrindo a sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 6, versículo 10 e versículo 12 ao versículo 12. E o tema da nossa mensagem nessa manhã é oração, fé e coragem. O tema da nossa mensagem é oração, fé e coragem. Daniel, capítulo 6, versículo 10 ao versículo 12. Diaconisa Gisele, só ajeita um pouquinho, tá tortinho para cá. Vou botar um pouquinho mais reto. Melhorou. Um pouquinho a coisa melhorou. Tá? Ainda vai mais um pouquinho. Tá bom, deixa assim. Tá bom. Amém. Muito bem. Eu quero aproveitar e saudar a todas as igrejas Cristo Vive, principalmente a igreja Cristo Vive de Campinho, na pessoa do apóstolo Miguel Ângelo, a bispa Russana. Quero mandar um abraço, agradecer pela nos deixar, né, nos emprestar a confiança de nós estarmos aqui em Mangaratiba representando esse ministério, da qual eu faço parte há alguns anos, e a responsabilidade que nós temos aqui em Mangaratiba. Então, muito obrigado, bispo apóstolo Miguel Ângelo, bispo Rossana, bispo Daniel, que é o nosso diretor de missões, bispo Lídia, sua esposa. Recebam um abraço, e a todos os nossos irmãos da sede e das igrejas Cristo Vive espalhadas ao redor do mundo. Recebam um abraço aqui do Núcleo Avançado Cristo Vive em Mangaratiba. O tema da nossa mensagem nessa manhã: oração, fé e coragem. Daniel capítulo 6, versículo 10 ao versículo 12, diz assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e, em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então, aqueles homens foram juntos, e tendo achado Daniel a orar, a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei, e a respeito do interdito real lhe disseram: não assinaste o interdito, que por espaço de 30 dias todo homem que fizesse petição a qualquer Deus, ou a qualquer homem, e não a ti, o rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei, e disse: esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Pai querido e amado, nós te louvamos, Pai. Tu és o nosso Deus. Tu és o nosso Rei. Tu és o nosso Consolador. E nessa manhã, Pai, nós aquietamos o nosso coração para ouvir a Tua palavra. Que possamos, Pai querido, entender o que o Senhor tem para cada um de nós. Entender por que fomos colocados aqui. Por que fomos chamados por Ti. Entender a responsabilidade que temos de ser Teus representantes aqui nessa terra. E já te agradecemos, Pai, por tudo, em nome de Jesus. E todos digam amém e amém. Todos nós conhecemos a história de Daniel. Daniel foi levado cativo. Vamos dar uma chegadinha lá no livro de Daniel, capítulo 1, para a gente dar uma pinceladazinha aqui em algo que eu vi muito interessante. Versículo 4. Então Daniel foi levado cativo para Babilônia, ele, todo o povo. E eu quero dizer uma coisa para você. Entenda uma coisa. Muitas das vezes nós não entendemos por que somos chamados para algum lugar. Mas tem propósito de Deus. Deus pegou Daniel e levou cativo para a Babilônia. Lá na frente, ele se tornou governador. Ele foi lá, ele interpretou o sonho do rei. Ele tinha um papel a ser cumprido ali dentro,
na Babilônia. Por isso Deus chamou. Deus precisava de um governador para o Egito. Chamou José. José foi jogado no poço, José foi vendido como escravo, 17 anos. 13 anos depois, com 30 anos, ele assume como governador, o segundo homem no Egito. Primeiro-ministro. Deus precisava de alguém que intercedesse pelo povo judeu na Pérsia. Chamou Esther. Então, tenha na sua cabeça, entenda o seguinte: você não está colocado nesse lugar para ficar calado. Pergunte a Deus, porque Ele quer te usar. Ele quer te usar. Ele quer fazer com que você entenda. Agora tem um detalhe, veja aqui, versículo 4 de Daniel 1 diz assim, vamos ver aqui a partir do versículo 1. No terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e o assistiu. Então, Nabucodonosor chega, toma a cidade toda para ele. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A este levou-os para a terra de Siná, para a casa de seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres. Versículo 4. Jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciências, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Aí, o rei pega e determina uma ração diária para esses jovens. Ó, vai ser assim a alimentação deles. Eu quero que eles comam do melhor vinho, das mais finas iguarias da casa real. Então, eu quero que eles sejam mantidos assim por 3 anos. Aí chegaram até Daniel, e Daniel falou, não, eu não vou me conformar com isso. E aí faz um pedido, versículo 8. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. E foi aceito. Durante 3 anos ele fez lá, ele comeu a comida que ele queria. E ele falava, a comida é essa. Ele passou a comer os legumes. A comida dele era diferente. Tanto dele, quanto dos seus amigos. Mas, o que isso quer nos dizer? Ele estava vivendo no Palácio Real, ele estava vivendo junto àquele povo, mas ele não estava se contaminando. Você vive nesse mundo, mas não tem que se contaminar com esse mundo. A igreja vive nesse mundo para fazer a diferença, não para se contaminar com as coisas do mundo, como é o que nós temos visto hoje em dia. A igreja é representante do Senhor aqui na terra. Nós fomos chamados para fazer a diferença, e não para nos igualarmos àqueles que um dia foram jogados fora, foram lançados lá de cima. Porque todo aquele que não faz a vontade do Senhor, não é filho do Senhor. Versículo 9. Diz assim, ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte dos eunucos. Então está tudo resolvido. Ele, você está tudo bem, você agora pode se alimentar dessa forma. Não vamos. 3 anos depois, quando eles se apresentam, está todo mundo até melhor do que os próprios que tinham comido aquelas iguarias ali do rei. Então, amados, o que isso nos leva a entender? Nós vimos aqui, no versículo 12, lá de Daniel 6, que você pode deixar aí, que diz assim, se apresentaram ao rei a respeito do interdito real e disseram, não assinaste o interdito? Vai ter sempre alguém
para se levantar contra você que está procurando andar nos caminhos do Senhor. Não se assuste. Você não é o primeiro, você não é o único e nem você vai ser o último. Foi assim com Daniel, foi assim com José. Né? José se levantou lá, a mulher lá do Potifar, doida para acabar com o ministério de José. E às vezes a gente fica com raiva da pessoa. Não, ore. Não fique com raiva, ore. Porque na verdade, isso é obra do inimigo, porque ele quer te derrubar. Ele quer fazer com que você pare. Porque enquanto você está andando no mundo, vivendo a sua vida dissoluta, né, largado lá, morto em delitos e pecados, ó, ele não está nem aí para você. Ele nem olha para você, você está fazendo a vontade dele. Mas acontece que você tem o seu nome escrito no livro da vida desde antes da fundação do mundo. O Senhor já te conhecia antes que você se formasse no ventre da tua mãe. E vai chegar o dia, e chegou o dia em que você foi resgatado, você foi chamado, o Espírito Santo falou contigo, te tocou, você foi à igreja, você confessou a Cristo como seu único suficiente Salvador. Você está aí no seu sofá ouvindo essa mensagem agora, o Espírito Santo está falando contigo, se ajoelha e confessa a Cristo aí agora. Ah, mas eu já andei nos caminhos. Volte para o Senhor enquanto é tempo, porque Deus tem coisas grandes e firmes para fazer contigo. Mas você fica escondido, você fica, eu tenho vergonha, eu não posso. Daniel não estava preocupado com isso. José não se preocupou com isso, Esther não se preocupou com isso, os homens de Deus não se preocuparam com isso. Os profetas andaram pelas praças falando da palavra do Senhor, apedrejados, foram humilhados, foram cuspidos, mas não estavam nem aí, porque eles estavam falando do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Deus tem um chamado na tua vida e você está enterrando esse chamado. Deus tem algo para fazer na tua vida e você está deixando isso para lá. Você está ali, ó, não está nem aí, né? Eu preciso viver. Não se misture com as coisas deste mundo. As iguarias do mundo estão aí para você. Cabe a você não se misturar. Mas saiba disso. Sempre vai ter alguém para se levantar contra você. Principalmente se você andar nos caminhos corretos. Não pense você que eu não passo por isso. Não tem muito tempo que passei. Sempre tem alguém. Porque no lugar que você está, você faz a diferença. Você pode estar ali, você fala de Deus. Você não se mistura. Você procura viver a sua vida de acordo com a palavra do Senhor, mas vai sempre alguém se levantar, porque o inimigo vai sempre catucar alguém para se levantar contra você, para ver se você se rebela, para ver se você diz assim, tá vendo? Quando eu estava no mundo, nada disso acontecia. Claro. Só que tem um detalhe, quando você está no mundo, você está vivendo uma vida para lá, se você morrer, para onde você vai? O inimigo está te esperando de braços abertos e caldeira acesa. Mas se você está fazendo a vontade do Senhor, você tem vida eterna. Você vai estar vivendo com o Pai na eternidade. Então, amados, no versículo 4, nós vemos aí falando o quê? Então o presidente e os sábios procuraram ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele erro nem culpa. Fidelidade ao Senhor. Seja fiel. Você não tem nada a perder sendo fiel a Deus. Você não tem nada a perder. Você não tem nada a perder quando você participa na casa do Senhor, com o seu dízimo, com a sua oferta, com a sua vida. Quando você tem o compromisso de estar na casa do Senhor. Você não tem nada a perder quando você tem o seu momento de oração, quando você dedica um tempo para estar orando, clamando a Deus, se apresentando diante do Senhor. Você não tem nada a perder quando você levanta de manhã e diz obrigado, Senhor, por mais um dia. Você não tem nada a perder quando você vai deitar de noite e diz, Senhor, obrigado por esse dia que está se encerrando, obrigado por essa noite que está começando. Você não tem nada a perder, você só tem a ganhar. Então, amados, Daniel foi fiel. Aí no versículo 7,
Nós vemos aí todos os presidentes, os reis, os prefeitos de estado, os conselheiros, os governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Ele também não se preocupou. Tentaram de tudo para tirar Daniel do caminho, para afastar Daniel. Tentaram de tudo. Mas Daniel era homem de oração. Se destacou por sua fidelidade e honra. Mesmo com aquele decreto, ele foi lá 3 vezes no dia. Ele se ajoelhava em direção a Jerusalém e lá ele orava. E lá ele apresentava a Deus as suas petições. Corajoso Daniel. Corajoso Daniel. A oração, ela gera benefícios espirituais, ela gera benefícios práticos na comunhão com Deus de forma profunda e significativa. Quando você tem uma vida de oração, ela gera benefícios espirituais. Por quê? Porque no mundo espiritual, o mundo espiritual que só quer ver o teu mal, vai entender, esse eu não posso colocar. Aquele ali, é como aquele pastor lá do núcleo avançado, lá de Mangaratiba, fala, ele tem uma plaquinha no peito escrita propriedade exclusiva do Senhor. Amém. Glória a Deus. Então nesse aí, pode tentar o que tentar, mas não vai conseguir. Não vai conseguir. Até quando você está dormindo, o que a palavra de Deus diz? O Senhor zela pelo teu sono. Fica ele tomando conta, cuidando. Apesar do decreto do rei de que durante 30 dias só a ele poderia ser feito pedido, caso contrário seriam jogados na cova, Daniel não se preocupou. Por quê? Mas eu, pastor, você está brincando, pastor? Eu vou ser preso. Vão me botar lá no Bangu 8, lá no meio dos piores. Daniel, olha, Daniel, os leões já estão tudo passando fome, que é para quando completar os 30 dias vai ter muita comida. Então eles têm que estar com a barriguinha cheia, então, ou vazia, para poder comer todo mundo lá de boa. Daniel não estava nem aí. Primeiro, provavelmente, ele já deveria entender, assim como entendeu o apóstolo Paulo. Para mim, o viver é Cristo e morrer é lucro. Se eu morrer, adorando meu Deus, vou estar com meu Deus. Ponto. Segundo, eu creio que o meu Deus está comigo todos os dias. Porque ele disse, se eu passar pelo fogo, não vou me queimar. Se eu passar pela água, não vou me afogar. Então, ainda que se levante uma muralha, a gente derruba a muralha. Então, eu estou tranquilo. Não vai nada acontecer comigo. Deixa o leão perto. Eles não botaram lá leão, botaram uns gatinhos lá. Então, não vou ficar preocupado. Daniel não se preocupou. Ele manteve tranquilo a sua vida de oração. Versículo 10. Está aí. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, não esperou nada, foi na hora. Foi para casa, ele entrou na sua casa, e em cima, no seu quarto, onde havia janela aberta para o lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha de joelho e orava, e dava graças diante a Deus, como costumava fazer. Ele não mudou o seu costume. Ele não mudou o seu costume. Ele não mudou o seu costume. Ele manteve a sua vida de oração. Ele continuou fazendo aquilo que ele fazia sempre, porque ele sabia o Deus que ele servia. Você sabe o Deus que você serve? Amados, hoje em dia, eu fico imaginando, né, quando eu vejo esses personagens da Bíblia, ele servia a Deus. Que Deus? Não estou duvidando de Deus, não. Só quero que você entenda o que eu vou te falar. Que Deus? Ele nunca tinha visto Deus. Ele conhecia a história de Abraão, a história de Isaac, a história de Jacó, a história de Moisés, mas nunca. Quem viu foi Moisés. Eles podiam dizer, mas será que viu? Mas Deus falou com Abraão, será que falou? Mas mesmo assim ele era fiel. E nós? Você conhece Jesus? Conhece.
Não importa o seu credo religioso, você conhece Jesus. Todo mundo sabe a história de Jesus. Um líder de 3 anos que ficou líder para sempre. O maior líder que a terra já teve foi Jesus. E até hoje se fala no nome dele. Ele falou assim, os profetas disseram, olha, vai vir o Salvador. Vai vir. E ele veio. Ele fez aqui seu ministério nos 3 anos, e aqui ele fez milagres, prodígios, maravilhas, e ele disse, olha, eu vou. Vão me crucificar, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar o 3º dia. Ressuscitou. Ressuscitou e esteve no meio, novamente. Foi encontrar com todo mundo lá, com os seus apóstolos, todo mundo viu. E aí ele falou assim, olha, eu vou ser assunto aos céus, mas eu vou voltar. Vou deixar o Consolador. Deixou o Espírito Santo que agora habita em nós. E para que não haja dúvida, isso ele não falou, sou eu que estou falando. Como diz o bispo Daniel, isso é no livro de Newton, capítulo 1, versículo 1. Ele deixou homens letrados, instruídos, principalmente na área cinematográfica, que fizeram o quê? Filmes. O mais comentado agora foi o do Mel Gibson, sobre a passagem de Jesus em nosso meio, a sua morte e a sua ressurreição. Para que ninguém esqueça. E na Bíblia ele disse assim, olha, fazer isso em memória de mim uma vez por mês, aí vocês participem da ceia, fazer para ninguém esquecer. Só que ele esteve conosco. E eu fico de boca aberta, como as pessoas não conseguem crer em alguém que viu, que já se viu, preferem tocar numa fita, preferem tocar numa rosa, preferem tocar numa pedra que vem do rio Guandu, preferem trocar no sal que sai ali, do sal, mas não, veio de Jerusalém nada, veio dali, do rio, dali, ó, da Mangaratiba veio aqui, do rio do Saí. Areia do deserto do Saara, nem deserto do Saara, nada, pegaram aqui no rio aqui e deixaram secar, passaram na peneira, vai dizer que é bem fininha. Preferem acreditar nessas coisas, preferem andar com a fitinha no braço do que orar, do que se apresentar ao Senhor, e preferem andar fazendo as coisas do mundo, preferem se prostrar diante de uma estátua que não tem boca e não fala, tem olho e não vê, tem ouvido e não escuta. Mas, diante do Senhor, não. Mas é engraçado que na hora que a coisa aperta, quando fica mais complicado, eles vêm, tem como fazer uma oração? E nós oramos, claro que oramos. Ninguém aqui vai negar uma oração. Então, amados, Daniel manteve a sua vida de oração, continuou orando 3 vezes ao dia. Os conspiradores encontraram Daniel orando. Correram lá. Fofoqueiro é fogo. Ô rei, peraí, nem precisa levantar o céu. Não, temos uma fofoquinha quentíssima, saída agora do forno. Daniel está orando. Daniel está orando. O rei não queria matar Daniel. Deus honrou as orações de Daniel. Mesmo tendo sido jogado na cova dos leões, os leões viraram gatinho. Ele deitou e tirou um sono tranquilo. Saiu ileso, pois o Senhor enviou um anjo para guardá-lo. Daniel, capítulo 6, do versículo 19 ao versículo 22, diz assim: Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. O rei gostava de Daniel. Daniel tinha interpretado o sonho. Daniel fazia tudo certinho. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo de Deus. Eu imagino, né? Ele triste, deve ter falado com aquela vozinha bem baixinha: Daniel, servo do Deus vivo. Já sabia que Daniel não ia ouvir, né? Ele pensava isso. Daniel,
servo do Deus vivo. Dar-se-ia o caso que teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Versículo 21. Então Daniel falou: ó rei, vive eternamente. Eu imagino a cena. Daniel respondendo com aquela voz impostada de um servo do Senhor: ó rei, vive eternamente. Estou aqui. Tu pensou que esses gatinhos... Não. Quase que eu fiz churrasco deles. A gente brinca, mas é sério, gente. A gente brinca, mas é sério. Será que você serve a Deus e dissesse: vou te jogar na cova dos leões? Né? Você já se despedir da esposa, dos filhos e ligar para todo mundo: ó, eu vou servir de comidinha. E os leões estavam com fome, hein? O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Ele era fiel a Deus, mas ele era fiel também ao rei. Ele andava nos caminhos do Senhor, mas ele não afrontava o rei. Ele procurava fazer tudo de acordo com a vontade de Deus, mas também era respeitado o rei. Então, amados, o que acontece com tudo isso? O rei decreta que os homens temam diante do Deus de Daniel. Quando as pessoas veem o que Deus está fazendo na tua vida, elas vão querer conhecer esse Deus. O rei já sabia que Daniel servia a outro Deus, mas não tinha tido uma experiência. Mas quando ele viu o que aconteceu com Daniel, ele baixa um decreto, está aí no versículo 25 de Daniel 6. Então, o rei Dário escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Olha como é que o rei já começa fazendo lá o seu decreto. Faça um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante ao Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Versículo 27. Ele livra e salva e faz sinais, maravilhas no céu, na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Olha que coisa maravilhosa. Um rei, né? Agora ele diz aqui, ó, no versículo 27, ele dá um testemunho. O rei da Babilônia dá um testemunho que muitas das vezes nós, servos do Deus vivo, não damos. Quando ele diz aí: ele livra, salva, faz sinais e maravilhas no céu, na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Mas no versículo 26 ele encerra dizendo: e o seu domínio não terá fim. O nosso Deus é o mesmo de ontem, de hoje e será para todo sempre. Amém. E o que acontece quando você é fiel a Deus? Versículo 28. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Prosperou. Anda nos caminhos do Senhor. Confia nele. O mais ele fará. Seja próspero. Às vezes nós achamos prosperidade é andar num carro de luxo. Mas quantas pessoas andam de carro de luxo e são tristes? Às vezes nós achamos que você tem direito. Sim, claro que tem. Não estou dizendo que você não tem direito à riqueza. Você tem direito. Mas estou falando que é a maneira com que pensamos. Às vezes achamos que ser próspero é morar numa mansão na beira do mar. Mas quantas pessoas moram em uma mansão e são tristes? Tomam remédio de depressão, fazem tratamentos caríssimos para tentar se manter de pé. Não se conformam que a idade muitas das vezes chega e a estica de tudo quanto é jeito.
Amados, seja como Daniel. Daniel orou, Daniel creu, teve fé, Daniel não temeu ao rei, teve coragem. Por vezes, somos colocados por Deus para fazer a diferença, só que não largamos esse mundo. Não largamos o mundo. Daniel não se misturou, mas vivia no palácio. Daniel, tem um churrasco. Ele poderia até estar presente lá, por amizade. Mas ele, vou levar minha marmitinha. E levava os legumes dele. A dieta especial dele. Mas não se misturava. Daniel, um vinhozinho. Não. Eu gosto de uma aguinha aqui, fresquinha. Mas estava ali presente. E aquilo não deveria, sabe? Ele não estava no siricozinho de samba no pé. Ele não estava lá dançando creu. Não, ele estava sentado, batendo papo com os amigos. Aí acabava o creu, entrava na boquinha da garrafa, e essas coisas horríveis. Ele já é antigo, né? Tudo isso que eu estou falando já é antigo. Meu jeito é mais moderno, porque não dá nem para falar aqui, né? Que é pior ainda. Entendeu? Mas ele não estava se misturando naquilo. Ele estava ali, fazendo a diferença. Faça a diferença onde você está. Faça a diferença. Não adianta o cara se levantar contra você, viu, Abraão? Não adianta. Não adianta dizer, aqui você não vai vender. Daqui a pouco quem cai é ele. Porque Deus honra aqueles que são seus. Anda nos caminhos do Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Amém. Você vive no mundo. Nós vivemos no mundo. Mas não pratique as coisas do mundo. O horário do jogo do Fla-Flu é 6 horas. Aí o cara, eu vou ver, porque hoje eu vou ver o Flamengo dar uma surra no Fluminense. Mas o culto é às 6. Não, hoje tem Fla-Flu. Hoje tem Botafogo. Como é que está a classificação do Botafogo? Está em 20º lugar, né? Não, é líder. Ué, derrubou o Flamengo? Meu Deus do céu. O apóstolo Miguel deve estar triste. Ele era Vasco, virou Flamengo. Não? Coitado. Eu não posso falar que eu sou fluminense, sou lanterna. Sou lanterna? Eu entendo tanto de futebol que o pessoal aqui tem que me ensinar. Não gosto de futebol. Sou fluminense porque meu pai era fluminense no tempo do radinho de válvula. Ele ligava o rádio 1 hora antes, o jogo era às 4, ele ligava às 3, para poder, às 4 horas da tarde, o rádio está quentinho para a gente ouvir o jogo. Eu estava em casa, criança, ficava com ele. Virei fluminense por causa disso. Não entendo nada de futebol. Então, você vive no mundo, mas não pratica as coisas do mundo. Está lá em Romanos 12, versículo 2. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então transforme. Pastor, mas tem uma festa lá na casa do meu cunhado. Vai, ué. Pastor, mas lá tem cerveja. Tome suco. Não beba refrigerante, beba suco. Refrigerante uma vez ou outra, mas não abusa não. Também não é muito bom não. Pastor, mas quando ele vier na minha casa, ele vai beber refrigerante. Mas, pastor, quando eu for lá, ele bebe cerveja. Problema dele, ué. Não, então eu vou mandar ele trazer. Na minha casa, não traz. Na minha casa, não traz. Na minha casa, eu não bebo. Então, se você vier na minha casa, será muito bem-vindo. Tem água, suco, refrigerante. Acabou. Lembro que uma vez, uma festa de fim de ano, foi na minha casa, parou lá o carro de uma pessoa da família, veio na mão de um sobrinho, e o sobrinho falou, meu tio, vem até aqui, já me conhece. Eu vou te mostrar o negócio, já sei a tua resposta, mas não podia deixar de vir. Sim, ele abriu a mala, assim, tava, tinha aqueles negocinhos de cerveja, né? E era um montão de latinha, estava cheio. Mandaram deixar aqui pro fim do ano, para você leva para quem mandou. Aqui não. Na minha casa não. Eu vou, e você vem. Eu vou na sua casa. Se você quer beber, problema seu. Separa aí meu suco. Vou aí, faço. Vou, tiver que orar, vou orar.
Mas se você vier na minha casa, é do meu jeito. Então, amados, não se misture com o mundo. Não se misture nessa baderna que é o mundo. O mundo é uma bagunça. O mundo é uma baderna. Não se misture. Deus sempre vai preparar um filho seu para fazer a diferença. Será que não está acontecendo isso contigo? Lá naquela empresa tem uma pessoa que está te perseguindo. Está te perseguindo. Você não aguenta mais. E olha, eu vou te dizer uma coisa. Não pense que eu sou adivinho, não. Mas eu estou falando para alguém que está assistindo esse vídeo. Você está achando que vai ser mandado embora. Você não vai ser mandado embora. Está andando nos caminhos do Senhor? Você não vai ser mandado embora. Deus vai te honrar. Pode ter certeza disso. As tuas lágrimas já foram recolhidas. E o Senhor vai te trazer vitória. Amém. Aquieta teu coração. Aquieta teu coração. Né? Deus vai sempre preparar um filho seu para fazer a diferença. Exemplo, ele sabia que um dia o povo judeu seria condenado à morte lá na Pérsia. Então ele faz o quê? Ele providencia Esther para interceder pelo povo. Vamos ao livro de Esther. Você já com certeza conhece a história. O rei manda reunir as moças, escolher as melhores lá do reinado, para levarem para lá, e lá ele escolher a rainha. E ela podia nem ir, né? Ela podia dizer, não, eu não. Eu sou judia. Isso não vai dar certo. Mas ela foi. Ela foi, o nome dela era Hadasa, chegou lá, Esther, ficou no harém. No dia que ela foi chamada para estar com o rei viu algo diferente nela. Já aconteceu isso contigo? Você chega num lugar e de repente alguém fala para você, você tem assim algo diferente. Você tem algo diferente, você... não sei. É isso aí. O rei vê ela diferente, faz dela o quê? Rainha. E ela rainha. Eu, rainha. Ela agora vai estar ali no meio com ele e vai chegar porque tem raiva, não sabe que ela é judia. Ela faz parte do povo judeu, não sabe. E vai com raiva, quer matar todos os judeus. E consegue que o rei baixe um decreto, que no dia 13, né? Chamado, pois, capítulo 3, versículo 1. Vamos caminhar por aqui para entender. Depois dessas coisas, o rei Assuero agradeceu a Amã, filho de Emedata, a Gagita, e o exaltou, e lhe pôs o trono acima de todos os príncipes que estavam com ele. Pronto. Agora, o inimigo lá do judeu é o segundo homem. Opa, tudo que eu queria, né? Todos os servos do rei que estavam à porta do rei o inclinavam-se e prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei a respeito dele. Mordecai, porém, não se inclinava nem se prostrava. Não,
Eu só me prostro diante do meu Senhor. Então os servos do rei que estavam à porta do rei disseram a Mordecai: por que transgride as ordens do rei? Sucedeu, pois, que dizendo-lhe isto, dia após dia, e não lhes dando de ouvido, lhe fizeram saber a Amã, para ver as palavras de Mordecai, que se manteriam de pé, porque lhe tinham declarado que era judeu. Vendo, pois, Amã que Mordecai não se inclinava, nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor. Porém, teve como pouco os seus propósitos de tentar apenas contra Mordecai, porque ele havia declarado que o povo era, de que povo era Mordecai. Por isso procurou Amã destruir todos os judeus, povo de Mordecai, que havia em todo o reino de Assuero. Ele não se voltou só contra Mordecai, ele se voltou contra o povo. Agora você já está começando a entender porque o Senhor colocou Esther naquele palácio? Então, ele pretende matar todos, e aí ele vai diante do rei, né? E vai lá, e aí no versículo 9 diz assim: se bem parece ao rei, decrete que sejam mortos, e nas próprias mãos os que executarem a obra. Eu passarei 10.000 talentos de prata para que entrem nos tesouros do rei. Então o rei tirou da mão o seu anel, deu a Amã, filho de Amedata, Agita, adversário dos judeus, e lhe disse: essa prata seja tua, como também esse povo, para fazer dele o que for melhor. E aí o rei decretou aí a morte dos judeus. Esther está dentro do palácio e ela promete interceder. Ela convida o povo que está ali, que é judeu, a um jejum. E no momento oportuno, quem é amado? Vamos lá, versículo, capítulo 5. Ao terceiro dia, Esther aprontou com os seus trajes reais e se pôs no pátio inferior da casa do rei, de frente à residência do rei. O rei estava sentado no seu trono real, fronteira à porta da residência. Ninguém podia se apresentar diante do rei se ele não fosse chamado. Mas ela foi lá e ficou: vou ficar por aqui, ele vai me ver. Ele viu, estendeu o bastão para ela, teve com ele, e ela vai, convida a Amã e o rei para um banquete. E o que acontece com aquele homem que queria ver a derrota de Mordecai, que era oficial do rei, mas era judeu? Ele é obrigado a honrar Mordecai. Eu quero encerrar essa nossa mensagem. Está aqui. Naquela noite o rei não pôde dormir, então mandou trazer os livros dos feitos memoráveis e nele se leu diante do rei. Achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado a Bigtã e a Teres e os dois eunucos do rei, guardadas da porta que tinham procurado matar o rei Assuero. Então, guardas da porta que tinham procurado matar o rei Assuero. Então disse o rei: que honras e distinções se deram a Mordecai, por isso nada lhe foi conferido? Responderam os servos do rei que o serviu: porque o rei que está no pátio. Ora, Amã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei para dizer ao rei que se enforcasse a Mordecai na forca que ele, Amã, lhe tinha preparado. Os servos do rei disseram: Amã está no pátio, disse o rei que entrasse. Então Amã, o rei, lhe disse: que te fará o homem a quem o rei deseja honrar? Então Amã disse consigo mesmo: de que se agradaria o rei mais do que de mim para honrá-lo? Respondeu o rei: quanto ao homem a quem agrada ao rei honrá-lo, traga as vestes reais que o rei costuma usar, e o cavalo em que o rei costuma andar. Olha a honra, hein? Montado e tem a cabeça coroa real. Entregue-se as vestes do cavalo às mãos dos mais nobres príncipes do rei, e vistam dela aquele a quem o rei deseja honrar. Leve-no a cavalo pela praça da cidade, diante dele apregou: assim se faz ao homem a quem deseja honrar. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma as vestes do cavalo, como disseste, e faz assim como para com o judeu Mordecai. Acabou. Ele queria matar Mordecai, ele queria matar o povo judeu, mas ele foi honrar Mordecai. E lá na frente, você depois pode ler todo o livro de Esther, faça isso, você vai ver que o Amã, ele é enforcado na forca que ele preparou para Mordecai. Eu quero encerrar essa mensagem fazendo uma pergunta. O que está faltando para você começar a fazer a diferença no teu lugar? No teu lugar de escola, no teu lugar de trabalho. O que está faltando para você voltar para os caminhos do Senhor? Eu sempre pergunto,
quando eu encontro uma pessoa que outrora foi muito bem na vida com o Senhor e se afastou, não se desviou, não gosto dessa palavra, se afastou. E eu pergunto, o que Jesus fez para você? Eu estou te fazendo essa pergunta nessa manhã. Se você está aí através do vídeo, por algum motivo você se afastou da casa do Senhor, o que Jesus fez para você? Ah, porque o pastor, porque o irmãozinho, porque não sei quem, porque não sei o quê. Mas e Jesus? O que ele fez por você? Ele deu a vida dele por você. O que está faltando para você entender que o Senhor tem coisas grandes e firmes para a tua vida? O que está faltando para você entender que o Senhor quer te fazer a diferença na sua vida? Mas você prefere ficar andando de qualquer maneira. Você prefere continuar se alimentando das iguarias desse mundo. Você prefere continuar vivendo dessa forma. Mas assim eu sou feliz. Não. Isso é uma felicidade falsa. Porque na hora que vem os problemas, você desaba e você não sabe para onde vai. Vocês não passam por problemas? Sim, passamos. Mas a grande diferença é que nós sabemos quem está ao nosso lado. Porque o próprio Senhor disse, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Se você está no meio da tribulação, pode ter certeza que o Senhor está contigo. Se você está na alegria, o Senhor também está do teu lado, porque Ele não te abandona. O que está faltando? Ele te diz nessa manhã, olha, eu tenho o teu nome escrito na palma da minha mão. O teu nome está escrito no livro da vida. Eu quero derramar sobre a tua vida bênçãos sem medidas. Mas eu preciso que você ande nos meus caminhos, seja fiel. Eu preciso que você não se desvie para a direita nem para a esquerda. Porque eu sou contigo. Porque eu sou contigo. Feche os teus olhos nesse momento. Pai amado, Deus querido. Nós te louvamos, Pai, te agradecemos por essa palavra. Que o Senhor possa tomar cada um aqui nessa manhã. Pai, o Senhor é aquele que cura. Talvez a palavra tenha sido de que não tem cura. Mas tem cura sim. E nessa manhã, Pai querido, nós unidos aqui, nós lançamos uma palavra de cura para o Luiz lá em João Pessoa. Sim. Pai, que cesse essas amputações. Que a sua glicose baixe a níveis normais, seu colesterol a níveis normais, que o seu coração volte a palpitar de maneira normal. Pai, nós lançamos uma palavra de cura para a vida da Giovana, lá naquele hospital, passou por aquele acidente. Louvado seja Deus, ela está viva. Que tudo isso seja um testemunho para a honra e glória do teu santo nome. Fortalece a família do Luiz, fortalece a família da Giovana. Eu lanço uma palavra de cura para minha irmã. Está lá, jovem, 64 anos, 62 anos. E agora numa cadeira de roda, eu repreendo essa cadeira de roda. Em nome de Jesus. Porque o Senhor é o Deus. A tua palavra, Senhor, não sou eu que estou falando, é a tua palavra. É o nosso manual de vida que a Bíblia Sagrada diz que o Senhor levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Onde houver um enfermo agora, Pai, que haja cura. O médico pode ter dito que não tem jeito, mas o Senhor diz nessa manhã, eu estou mudando a tua história. Eu profetizo a cura, Pai, nessa manhã. Pressão 12/8. Eu repreendo qualquer tipo de cardiopatia. As artérias todas desobstruídas, funcionando perfeitamente. Membros normais. As pernas exercendo a sua função. Os braços exercendo a sua função. Que haja restauração de vida nessa manhã, Pai querido.
Eu te agradeço, Pai, desde já. Eu profetizo cura nessa manhã. Eu repreendo o câncer nessa manhã. Nenhum nome está acima do teu nome. O nome de Jesus está acima de todo nome. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que o Senhor tem coisas grandes e firmes para cada um dos teus filhos. Nós te louvamos nessa manhã, Pai. Em nome de Jesus. Se você recebe essa palavra da sua vida, diga amém. Amém. Dê uma linda salva de palmas ao Senhor. Vamos nos colocar de pé. Aquele que começou a boa obra em minha vida, Ele é fiel. É fiel. Ele é fiel. Não pense você que você vai ficar fora dos caminhos do Senhor. Ele não desistiu de você. Ele não desistiu de você. O mundo pode até ter desistido, mas ele não desistiu. Ele quer te colocar de pé. Ele tem um novo tempo para você. Recebe essa palavra nessa manhã. Ele tem um novo tempo para você. Essa enfermidade não é para a morte, é para glorificar o nome do Senhor. Se Jesus é, Aleluia. eu não vou. Viverei todo bem do Senhor aqui na terra e no céu. Anunciado seja o nome do Senhor. Que o grande amor de Deus, que a graça redentora e salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Santo Espírito da promessa habite em tua vida, não só hoje, mas para todo sempre. E quantos creem e recebem, digam amém. Dê uma linda salva de palmas ao Senhor. Graças, Pai. Nós somos o Núcleo Avançado Cristo Vive, aqui na cidade de Mangaratiba. Eu sou o pastor Nilton Nogueira. Uma semana abençoada, em nome de Jesus.